Mas uma coisa que é muito importante, muitas mulheres vêm e têm muita dificuldade para emagrecer nessa fase da menopausa, muitas já passaram por dietas, passaram fome, muitas já tomaram remédio, muitas já passaram pelo efeito sanfona, até rainhas que já fizeram bariátricas e voltam a engordar. Ou a bariátrica emagrece até X e não emagrece tudo que ela precisava emagrecer. Então, é uma coisa bem complicada. Do seu ponto de vista, o que acontece nessa fase da menopausa que os alimentos para emagrecer não emagrecem da mesma maneira que emagreciam, por exemplo, na sua faixa etária? Os alimentos são diferentes nessa fase, porque muitas vezes ela está comendo igual, e nesse comer igual, saudável, ela acredita que tem um problema que ela não vai mais conseguir, porque alguém chegou e fala para ela, não tem mais o que fazer, você já está comendo saudável, você já está fazendo tudo certo. Qual o seu ponto de vista sobre esse tema? Bom, primeiro, boa noite a todo mundo, todas as rainhas. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Espero que vocês possam aprender bastante aí do nosso bate-papo, né? Bom, Van, você tocou em alguns pontos chaves aí, né, na questão do emagrecimento ao longo da vida, né? Quando a gente nasce, a gente se desenvolve, vai crescendo, nosso metabolismo, ele é de uma forma, né? Ele é mais acelerado, ele é aquele carro zero novo, que está super ali funcionando em dia, gasolina, tal. E aí, conforme a gente vai passando ao longo da nossa vida, a gente vai gastando essa máquina, né, que é o corpo humano. E conforme a gente vai gastando, e aí eu digo em todos os pontos, né? Tem a idade, é um fator importante, as dietas, aí pensando um pouco no público feminino, né? Hoje em dia a gente ouve muito de muitas dietas, diversas coisas que a mídia propaga, de alimentos, de dietas que prometem muito, e muitas vezes, né, por falta de ter essa instrução, as mulheres principalmente acabam sofrendo muito com isso, né? Essas diversas dietas, as coisas que vão machucando mesmo o nosso organismo e fazendo com que ao longo da vida, e principalmente chegando aí na fase da menopausa, né, a nossa máquina, o nosso supercarro, que antes era lá uma Ferrari, chega na menopausa, já é uma Ferrari que está um pouquinho mais desgastada, né? Então, os alimentos, eles vão bater de uma forma totalmente diferente, né? Antes você ingeria diversos alimentos, e mesmo que saudáveis, né? E o seu corpo conseguia lidar muito mais fácil aí com toda essa estrutura do alimento, e hoje em dia, na fase da menopausa, do climatério, já não é mais a mesma coisa, né? Então, todos esses pontos, tudo aquilo que vai acontecendo ao longo da nossa vida como mulher, e aí até chegar na menopausa, existe essa mudança na forma como o corpo vê e entende o mundo e entende os alimentos, né? Então, sim, é verdade, os alimentos que antes faziam sentido para o nosso metabolismo, hoje na menopausa, no climatério, já não fazem tanto sentido, já entram no corpo de uma maneira diferente, o corpo já entende de uma maneira diferente, né? Então, é preciso pensar aí a estrutura da alimentação, do estilo de vida, de uma forma específica e ali focada na fase da vida em que a mulher está, que é a fase da menopausa, do climatério, para as mulheres que a gente está falando aqui hoje, né? Então, sim, os alimentos mudam muito. É uma coisa que agora, enquanto você estava falando, Fê, eu lembrei que é importante compartilhar, que eu penso que é um equívoco que ainda se mantém. Hoje, a pirâmide alimentar, eu ensino isso no programa Magra Após os 40, ela foi desenvolvida pelo Ministério da Agricultura norte-americano, só para vocês terem uma ideia. Eu falei Ministério da Agricultura norte-americano. Então, por que eu trago isso, que é bem relevante? Porque é bem tendencioso. Eu sempre falo, Fê, que toda rainha ela tem que tomar muito cuidado, porque tem muita propaganda, nós sabemos, das indústrias, tentando conduzir e tornar a mente do ser humano refém. Então, a única coisa que pode libertar quem está aqui, e eu não sei que rainhas precisam emagrecer, eu vou pedir para quem está acima do peso colocar aí no chat, preciso emagrecer X quilos. Então, você tem que entender que se você não conseguiu, é porque a tua mente ela ainda está moldada para um modelo tradicional, o que inclui uma pirâmide alimentar, que eu vejo que para a população geral ela já não é boa, porque ela ensina, ela traz uma proposta do muito do mesmo, comer demasiadamente, uma proposta de comer 5 a 6 vezes ao dia,
o nosso corpo está preparado para guardar, ele gasta o que ele precisa, deu a mais, é como se entrar na sua conta corrente 10 mil reais, e se você gastar só 5 mil, o que você vai fazer com 5 mil? Você não vai rasgar, o corpo não gasta, não rasga energia, o que ele faz? Ele guarda, mas o que a Fê disse muito bem, comparando a nossa máquina humana com uma Ferrari, que é novinha, né? Está crescendo, está ativa, está no pool, e depois a Ferrari é normal, a Ferrari está mais gasta. E aí, o que você vai fazer? Ah, você vai ficar cuidando da Ferrari do mesmo jeito? Não, não dá para cuidar da Ferrari. Então, uma proposta alimentar que eu já considero que é inadequada para a primeira metade da vida, imagina para a segunda metade da vida. Então, é importante o que vocês aprendem, porque só o conhecimento certo, aplicado, é o que te liberta. Te liberta de quê? Dos problemas da perda da saúde. Te liberta do quê? Dos sintomas da menopausa, porque senão você vai continuar aí sofrendo. Então, você tem que ter isso em mente quando nós trazemos para você essa abordagem. E pode ser que em algum momento você assista uma live diferente. Ai, mas a doutora Vanderléa Coelho e a doutora Fernanda falaram que isso não pode. E o doutor ou o Nutri XPTO falou que pode. Você tem que fazer só uma diferença quando você ouvir esse tema, essa discordância. Eu vejo, ao mesmo tempo que eu falo não beba leite de vaca, eu explico os motivos. Tem profissional médico falando beba leite de vaca. Por quê? Porque os estudos que ele segue, os trabalhos que ele segue são os favoráveis mediante os interesses. Eu não estou aqui para defender interesses da indústria, eu estou aqui para defender os nossos interesses, o interesse da raça humana. E acreditem, só fazendo esse movimento é que nós vamos conseguir fazer as grandes mudanças, porque a indústria vai continuar manipulando, vai continuar liberando o trabalho tendencioso e vai continuar fazendo um marketing gigantesco para te tornar refém. Você que está acima do peso, deixa eu te falar uma coisa, você está refém. Então, só entenda isso, tá bem?